Aqui, um dos cenários mais assustadores, onde o serial killer, conhecido como Rex Werman, o serial killer de Eagle Beach, em Long Island, praticou crimes bárbaros entre 1996 e 2011. Foram 13 anos de procura. Matou mulheres e enterrou os corpos aqui, nesta praia, onde foram descobertos restos mortais. Jovens profissionais do sexo. As vítimas, entre elas Melissa, Megan, Amber, Maury, Jessica, Sandra, Valerie, entre outras. Crimes que chocaram os Estados Unidos numa busca implacável sobre o serial killer que foi preso em 2024. Alto, forte, comparado a um ogro, Alex tem 2 metros de altura. Um arquiteto exemplar, segundo alguns amigos que trabalharam ao seu lado. Tinha um dos mais bem montados escritórios em Manhattan, um endereço caro. Ninguém poderia supor que ele fosse o sinistro matador de Long Island. A nossa equipe chega a Eagle Beach, em Long Island. Aqui, um cenário onde aconteceram crimes brutais. Esse local, essa praia, é um dos locais mais sinistros aqui dos Estados Unidos. Eu vim até aqui para contar essa história de Eagle Beach. Tá vendo essa placa de entrada? Você tá vendo aqui, ó. Aqui nessa praia, nesse cenário aparentemente bonito, esconde algo sombrio, terrível que aconteceu por aqui. Eu vou contar para vocês aqui a história do serial killer de Eagle Beach. Eagle Beach é uma praia que ficou assombrada. Era frequentada por pessoas, mas hoje não vem mais ninguém. Ela está deserta, mas eu vim até aqui que essa história impressiona. É uma história que conta de um serial killer, de um homem audaz, que ele assassinava mulheres, a maioria prostitutas, e trazia para essa praia e as enterrava. Essas mulheres desapareciam. Ele tinha um alvo entre 17 e 23 anos de idade. Exatamente aqui onde você está vendo, ó. Nesse cenário, eu vou descer, é onde ele trazia suas vítimas, né? Ele as enterrava por aqui. E a polícia aqui de Eagle Beach começou a desconfiar. Onde estariam essas mulheres? E esse serial killer, o nome dele é Rex Werman. Ele é um arquiteto, uma pessoa acima de qualquer suspeita. Por quê? Trabalhava em Manhattan, tinha uma família exemplar. Sabe aquele estilo família margarina? Que você vê, tá tudo bem, os filhos, a esposa, mas ele tinha uma mente doentia, uma mente audaz, sagaz. Ele acabou assassinando 16 mulheres e as enterrava exatamente aqui, na praia de Eagle Beach, exatamente onde eu estou. E eu vou até o local onde algum desses corpos foram encontrados. E isso só foi possível graças à ajuda do FBI, porque a polícia local não conseguia. E você vai entender melhor essa história. Me acompanhe. O Rex Werman
como foi falado, era um arquiteto acima de qualquer suspeita. E ele realmente fazia um trabalho fantástico. E o que acontecia? Para ele assassinar essas pessoas, essas mulheres, ele mandava a família viajar, ele conseguia um passeio. E na verdade era um álibi para ele cometer as atrocidades. E as vítimas, como foi falado, a maioria prostituta, recebia, ele pagava bem, $1.500 por programa, e era uma atração para essas mulheres. De novo, o alvo eram mulheres entre 17 e 23 anos de idade. E assim, e aqui começa a escalada da descoberta do serial killer, conhecido como um açougueiro sagaz, o Rex Werman, que matou muitas mulheres. Aqui, em Eagle Beach, ele chegava exatamente aqui, ó, onde eu estou. Ele vinha até aqui. Esse era o local escolhido pelo serial killer. O que ele fazia? Ele passava por aqui, exatamente onde eu estou mostrando, ó. Hoje está praticamente tudo fechado. Ele entrava aqui, exatamente, passava por aqui, mas antes eu vou mostrar onde ele deixava a sua caminhonete. Ele parava e deixava a caminhonete exatamente ali, onde está aquela caminhonete cinza, claro. Não é do assassino, mas ele posicionava dessa forma. Aqui ele posicionava. E olha, exatamente aqui em Eagle Beach, essa praia. Às vezes ele parava aqui, tomava um lanche, mas o corpo estava lá no carro. Então ele esperava a estratégia do momento, ó, como está essa caminhonete, ele descia e vinha aqui, ó. Aí você deve estar perguntando, mas como ele conseguia? Sim, ele trazia o corpo para cá, ele enrolava numa estopa e trazia. Então, quando tinha menos movimento, ele descia aqui, ó. Ele descia exatamente aqui e vinha descendo. Agora imagina uma pessoa descer isso aqui, transportando um corpo, porque olha, você pode ver, ó, dali já não entra mais carro, então é só pedestres, porque aí é o acesso às areias da praia de Eagle Beach. Então aqui, ó, ele passava exatamente por aqui, ó, numa saga. Olha, aqui está Welcome to Eagle Beach. É uma saudação para as pessoas que chegam. Mas esse serial, o Rex Werman, que era um arquiteto de uma família admirável, trabalhava em Manhattan, 59 anos, ele foi pego agora esse ano, no dia 6 de junho de 2024, o FBI deu o checkmate final, que eles fizeram. Olha aqui, ó. Olha aqui, isso aqui são as obras de artes, olha que interessante, tudo muito bonito, ó, são os artistas locais, artistas plásticos, ó. Então esse era o túnel, pela qual ele vinha caminhando. Agora imagina o Rex, respiração ofegante. Ele só foi pego pelo FBI porque numa das mantas, a estopa que ele enrolava suas vítimas, tinha um fio de cabelo. E o FBI, eles mandaram para o laboratório e foi feito um teste de DNA chamado mitocondrial. É um teste que é infalível.
você deve estar se perguntando, mas por que ele era o suspeito? Como que eles descobriram se ele era um cidadão acima de qualquer suspeita? Porque, na verdade, algumas testemunhas começaram a associar uma caminhonete que sempre estava parada por aqui quando aconteciam os crimes, né? Então, eles foram levantar, que caminhonete é essa? É uma Chevrolet Avalanche. E ela estava sempre estacionada lá onde eu mostrei para vocês. E aí, quando o FBI entrou no caso em 2011, isso vinha acontecendo desde 2003, mais ou menos aproximado, que essas mulheres começaram a desaparecer. O que aconteceu? Eles checaram de quem era o carro e exatamente o proprietário era o Sr. Rex Werman. Aí começou então, mas ele é um arquiteto, tem uma família sólida, tem endereço, é um trabalhador, mas meu amigo, não dá, ninguém tem bola de cristal. E o FBI, como está acostumado, como que foi descoberto o primeiro corpo que ele estava assassinando? Chegava aqui, enterrava as vítimas, as enrolava num pano de estopa, e aí o que ele fazia? Ele trazia elas para esse lado, as enterrava com requinte de crueldade. Olha, começou a desaparecer algumas, deixa eu falar algumas das moças, os nomes que eu pesquisei, tá aqui, ó. A primeira foi Jessica Taylor, a família, 23 anos, desapareceu. De repente foi Sana Gilbert, 25 anos. Valerie Mack também desapareceu, tinha 20 anos. Sandra Costella desapareceu, isso que o FBI passou para a imprensa. Melissa Megan e a Lynn Costello, que era uma prostituta, e aí o pessoal começou, mas tem alguma coisa errada, eram muitas mulheres de um perfil físico idêntico e de uma idade, como eu falei, entre 17, 23, 24 até 25 anos. Esse era o alvo do Rex Werman. Ele queria essas mulheres. E ele fazia tudo, é uma saga, uma violência para chegar até onde ele queria. Então ele se enterrava aqui, ó. Vou mostrar para você exatamente o ponto onde esses corpos eram enterrados, ó. Tem aqui, ó, essa praia. E ele enterrava mais ou menos aqui, ó. Vou chegar mais. Ó, nessa área que você está vendo aqui, ó, é exatamente aqui, nesse ponto que o serial killer, ele enterrava as vítimas. Então ele enterrava exatamente aqui, ó, gente, nessa área. Ele conseguia, que aqui não era uma praia muito frequentada, é uma praia com menos pessoa, por isso que ele escolheu aqui. Deixa eu mostrar a praia aqui para vocês. Ela está bem aqui à frente, a praia de Eagle Beach, que ficou famosa. Aqui é conhecida como a praia do serial killer. Eu me interessei pelo caso e vim até aqui para descobrir. Ele é americano, né? O Rex Werman é americano. Essa é a praia, deixa eu mostrar para vocês. Olha que linda a praia. Essa é a praia de Eagle Beach. Olha só, aonde o assassino desovava seus cadáveres, né? Cadáveres eram trazidos para cá. Olha essa praia. E você pode ver, você que está acompanhando essa reportagem, que não tem ninguém. As pessoas não vêm mais para cá, que aqui ficou conhecido como a praia do serial killer, né? Ele é conhecido como um açougueiro, estripador de Eagle Beach. Imagina, um lugar lindo como esse, né, aqui na ilha de Long Island, aconteceu esse fato terrível. Então as pessoas se afastaram, mas ele continuava matando. Eles encontraram até os restos mortais de um homem de aproximadamente 24 anos, de características asiáticas.
ele acha que ele executou também, deve ter abusado, executado, e também de uma criança. Porque no histórico do FBI, eu tive pesquisando, existia também, ele tinha muitos materiais pornográficos infantil, era um pedófilo. Então, quer dizer, uma pessoa perigosa. Eu vou no ponto onde foi demarcado, onde um dos corpos foi encontrado. Aqui, gente, ó. Eu estou aqui porque o pessoal me orientou, exatamente aqui, ó. Nesse ponto, como foi descoberto? Um banhista que vinha aqui, ó, nessa direção, ele vinha para cá, ó. Ele vinha aqui andando, caminhando, ele vinha caminhando, e quando ele chegou exatamente aqui, onde tem essa pequena vegetação, ele tropeçou em um braço, tinha um braço de uma mulher. Ele levou um susto tão grande que ele saiu gritando, chamou a segurança, chamou o salva-vidas e vieram todos para cá. Como foi descoberto? Um banhista que vinha aqui, ó, nessa direção, ele vinha para cá, ó. Ele vinha aqui andando, caminhando, ele vinha caminhando, e quando ele chegou exatamente aqui, onde tem essa pequena vegetação, ele tropeçou em um braço, tinha um braço de uma mulher. Ele levou um susto tão grande que ele saiu gritando, chamou a segurança, chamou os salva-vidas e vieram todos para cá. E foi uma correria porque aí eles foram descobrindo corpos, mais corpos, mais corpos, corpos de 16 mulheres entre 2003 até quando foi descoberto. Aí começaram as investigações. Em 2011 o FBI entrou para ele pesquisar sobre o que estava acontecendo. Foi aí que algumas pessoas falaram da frequência dessa caminhonete que estacionava e que geralmente ela estava estacionada e dias depois era anunciado o desaparecimento de mulheres. Aí o FBI começou a investigar e aí, através da identidade do proprietário, descobriram que era do Rex Werman. Ele era o dono, o arquiteto, e aí começou então uma escalada para pegá-lo, para provar que ele era o serial killer. Vou mostrar para vocês um ponto muito interessante. Uma das... que todo esse espaço que tinha corpos, não era num só local. E aqui, vocês estão vendo que tem rosas, tem um coração, porque nesse ponto, exatamente aqui, foi encontrado o corpo da Sandra Costello. E a família vem com frequência aqui. Você vê que tem rosas aqui, ó, ela coloca rosas em lembrança. Ela tinha 24 anos e ela foi uma das vítimas. Como que ele usava? Eles as abordavam, drogavam, coisa de filme, parece cenário de filme de suspense. E depois de drogar, os abusos, ele as matava com requinte de crueldade. Trazia o corpo para cá, enrolava numa estopa, trazia o corpo e enterrava. E aqui foi enterrado o corpo da Sandra Costello. E a família, pode ver, tem rosas aqui em homenagem a ela, vem aqui e faz essa homenagem. Os restos mortais dela estavam exatamente aqui.
E a família desesperada procurando, não tinha um paradeiro, ela desapareceu. E aí encontraram os restos mortais, claro, foi feito exame de DNA, aí foram descobrindo os nomes das vítimas e exatamente todo o paradeiro. Então, essa é uma história com requinte de crueldade de um ser humano que não tinha uma família, como eu falei, tinha uma família, esposos, filhos, era arquiteto, trabalhava em Manhattan, 59 anos, um cara muito bem relacionado, acima de qualquer suspeita, e que de repente foi o assassino. Mas quem descobriu foi o FBI, que fez uma investigação minuciosa, e através da caminhonete, da identidade, eles começaram a segui-lo, e quando encontraram essa manta, né, que tinha um fio de cabelo dele, fizeram o exame, né, tá aqui, ó. O exame é um teste de DNA chamado mitocondrial. Fizeram esse teste, não tiveram dúvida. Ele foi preso agora, 6 de junho de 2024, foi decretada a prisão dele, e as famílias vibraram. Então aquela dor, aquele sofrimento foi compensado por tantos anos de espera de um serial killer chamado de açougueiro, enfim, tudo que você possa imaginar. Você fica pensando, o que leva uma pessoa a cometer tantos crimes, tirar a vida das pessoas, que prazer mais mórbido de alguém que pega essa caminhonete, sai, escolhe um alvo, mata, enterra e vive o dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Então aqui esse é o ponto, né, onde tudo aconteceu. O serial killer mais temido dos Estados Unidos, mais procurado, foi preso agora em 6 de junho de 2024. Ele, responsável pela morte de 16 mulheres, o corpo de um homem também foi encontrado. Ele as atraía e depois drogava, abusava, estrangulava e as matava e enterrava. Quer dizer, a consolidação de um crime que foi descoberto pelo FBI. Durante muitos meses, anos, ele continuava matando e ninguém poderia suspeitar que o assassino era um arquiteto de uma família admirável, os filhos, a esposa, acima de qualquer suspeita. Mas ele era o vilão.
leva uma pessoa a cometer tantos crimes, tirar a vida das pessoas? Que prazer mais mórbido de alguém que pega essa caminhonete, sai, escolhe um alvo, mata, enterra e vive o dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Então aqui esse é o ponto, né? Onde tudo aconteceu. O serial killer mais temido dos Estados Unidos, mais procurado, foi preso agora em 6 de junho de 2024. Ele, responsável pela morte de 16 mulheres, o corpo de um homem também foi encontrado. Ele as atraía e depois drogava, abusava, estrangulava e as matava e enterrava. Quer dizer, a consolidação de um crime que foi descoberto pelo FBI. Durante muitos meses, anos, ele continuava matando e ninguém poderia suspeitar que o assassino era um arquiteto de uma família admirável, os filhos, a esposa, acima de qualquer suspeita. Mas ele era o vilão da história. Ele era o serial killer, ele era o assassino, ele era o açougueiro, que aqui toda a ilha de Long Island procurava. Famílias em prantos, pais, mães, parentes, né? E as filhas desaparecidas. Esse alvo foi descoberto. E quando se perguntou para ele, uma das repórteres americanas se aproximou para ele e falou: "Why?", ou seja, por quê? Por que dos assassinatos? Ele simplesmente abaixou a cabeça, expressou um breve sorriso de ironia, de realmente de uma pessoa que não tem nenhuma sensibilidade, né? Na era da mecanização, da desumanização, né? Na era da inteligência artificial, imagina, tem seres assim, imagina o que pode acontecer daqui a alguns anos. Então, você que está acompanhando, então essa é a verdadeira história do serial killer Eagle Beach, que assustou e atemorizou toda uma cidade com seus requintes de crueldade.